de fibra enquadrados em dois sistemas. Grava isso. E a distribuição dessas fibras, nós já vimos que vai de acordo com a necessidade do órgão. De acordo com a necessidade do órgão, eu tenho a distribuição das fibras. Sistema colágeno, então, comporta quantas fibras? 3. Duas, perfeito. Sistema colágeno comporta quais fibras? Fibras colágenas são extremamente resistentes, garantem rigidez. Tanto que, olha, se você pegar, eu até falei para vocês, eu acho, que se você pegar uma fibra de colágeno e uma fibra de aço, as duas do mesmo diâmetro, e submeter a tração, a de aço rompe primeiro do que a fibra de colágeno. A outra tem uma adesão. Ela rompe primeiro do que a fibra de colágeno, ou seja, o colágeno é mais resistente do que a própria fita de aço. Então é algo extremamente resistente, tanto que o tendão é extremamente resistente. O tendão de Aquiles, por exemplo, é extremamente resistente. Isso se ele for tracionado no sentido da fibra, no sentido da fibra, já a gente vai chegar ali. Se tracionar ao contrário, ele rompe com facilidade. Vamos lá. Então eu tenho muito colágeno, a proteína mais abundante. E onde eu tenho? Eu tenho colágeno na pele? Com toda certeza eu tenho colágeno na pele. Tanto que eu tenho colágeno na pele, que lá na região de derme papilar, que é abaixo da epiderme, eu tenho uma grande quantidade de quais células? Quais são as células mais abundantes da derme papilar? Lá no processo de regeneração, qual foi a célula que atuou? Qual foi a célula que atuou no processo de regeneração? Fibroblasto, não foi? Perfeito. Ele estava na epiderme? Ele estava onde? Na derme. Na primeira derme, que é a derme papilar. Uma derme formada de tecido conjuntivo frouxo. E esse fibroblasto, gente, ele está ali somente produzindo colágeno. Aí, com o decorrer do tempo, aquelas células, elas vão perdendo atividade. De acordo com a idade da pessoa vai passando, as células vão perdendo, é inversamente proporcional. Vai perdendo metabolismo. E aí as pessoas desenvolveram, por exemplo, na estética, que você vai lá com alguns componentes indutores de proliferação, você vai lá e introduz na região da derme papilar bioestimuladores de colágeno. E aí o colágeno volta a ser produzido, porque volta a proliferação de células, novos fibroblastos e volta aquela proliferação. E aí acaba que a pele vai ganhando mais rigidez, já que eu produzo colágeno, a pele ganha rigidez. Mas aí eu estou bioestimulando o colágeno. Eu estou colocando ali dentro daquela primeira derme componentes que vão induzir os fibroblastos a proliferarem e produzirem o quê? Colágeno. Então na pele eu tenho muito fibroblasto produzindo colágeno. Então o colágeno ele está aos montes na nossa pele. Bioestimulador. Ele faz o fibroblasto voltar a se regenerar? Não, ele atua só em cima do fibroblasto. A única coisa que faz o fibroblasto voltar a ser fibroblasto É a regeneração tecidual, fator de diferenciação, fator de crescimento de fibroblasto. Nos ossos eu tenho muito colágeno, mas eu preciso nos ossos de colágeno que garanta resistência ou que garanta flexibilidade? Resistência. Muita resistência. Tendões, ligamento, fáscia, dente, córnea, tudo que está no nosso corpo, gente, é formado de colágeno. Agora eu tenho alguns tipos de colágeno. Eu tenho colágenos que formam microfibrilas, que formam cadeias longas. Quando eu falo de colágenos formadores de cadeias longas, eu estou falando desses tipos de colágeno. E principalmente, eu tenho colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Tipo 1 vai formar fibra de colágeno e o colágeno tipo 3 forma fibra reticular. São os dois principais colágenos formadores de cadeias longas que nós temos.
Professor, eu tenho 3 cadeias longas. Eu quero unir essas 3 para formar, por exemplo, um tendão. Eu tenho que ter colágeno entre essas cadeias longas para que eu possa formar o tendão. E aí eu tenho alguns chamados de colágenos associados a fibrilas, ou seja, as cadeias. Eu tenho 3 cadeias que eu preciso associar. Eu associo por conta de colágenos curtos, que servem para garantir a fixação das cadeias longas. E aí eu tenho os colágenos associados a fibrilas, que são esses tipos de colágeno que servem para a formação de estruturas macro. Eu tenho colágenos formadores de rede. Agora fala para mim onde o colágeno tipo 4 está. Está estudando em Corinto. Sim. Colágeno tipo 4. Ele executa qual função? Lá na lâmina densa. Filtração molecular. Já visto que o tecido epitelial ele é o quê? Avascularizado. Colágeno tipo 7 é um colágeno de ancoragem que ele atua juntamente com a própria fibronectina, fazendo com que um tecido se ancore a outro tecido. Também eu tenho na zona de adesão, eu tenho na ligação das lâminas. Para que eu ligue uma lâmina do conjuntivo ao epitelial, vocês lembram que eu inseria proteínas multiadesivas chamadas de fibronectina? Além da fibronectina, eu adiciono colágeno tipo 7 para garantir ainda mais a adesão entre as lâminas dos tecidos, garantindo fixação desses tecidos. Professor, Pois não. por que ali no colágeno formadores de rede não aparece o tipo 3? Pois é, ele é uma exceção. Ele é uma exceção porque quando coloca colágenos formadores de rede, a rede do colágeno tipo 4 é a função de peneirar, filtrar. Ele não é colocado aqui como um formador de rede, porque o formador de rede, propriamente dito, executa a função de filtrar moléculas. E esse 3, ele forma uma rede, mas não é uma rede que filtra moléculas. Então ele entra em formadores de longas cadeias, que são aquelas ramificações longas, que executa a função de barreira de contenção, mas ele não executa o papel de filtração. Por isso que a gente coloca ele na classificação de formadores de longas cadeias que vão circundar todos os nossos órgãos que se posicionam.